A graça e a paz, irmãos. Retiro espiritual me traz graciosas lembranças, porque em 1990, uma boa parte do pessoal que não era nem nascido ainda, meus filhos participaram do retiro espiritual da primeira igreja, convidado pelo meu cunhado, e quando voltaram, foi uma surpresa para mim e Fátima, porque eles não queriam mais deixar de ir à igreja. E nós ficamos muito preocupados, porque a gente tinha um costume naquela época de dizer que os crentes faziam lavagem cerebral. E eu e Fátima fomos para a primeira igreja observar o comportamento dos nossos filhos. Um tinha 10 anos, outro tinha 12. E realmente eu descobri que aquele ditado popular que os crentes faziam lavagem cerebral era verdade. Mas não é só cerebral. Posso dizer que é uma lavagem geral. E nessa lavagem geral, nós conhecemos o operador da lavagem, ou melhor, do banho, da modificação, da transformação, que foi Jesus Cristo. Em 1991, o Senhor nos chamou para a sua casa. Hoje, pela manhã, nós já estivemos num funeral de uma amiga nossa, de longas datas, da Assembleia de Deus. E estivemos lá um pouco cedo para estar aqui no horário. E quando o pastor Walter foi solicitado para orar pela irmã, eu só tenho a imagem da irmã aqui dentro da igreja, era muito alegre. É a imagem que eu tenho dela. Aí eu me lembrei daquele versículo que tem no Velho Testamento, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu fiquei pensando comigo ali, será que depois que a gente morre, o nosso espírito vai para o Senhor? Será que nessa caminhada, o nosso espírito não está dizendo, me alegro porque sei que estou retornando para a casa do Senhor? É uma coisa que a gente devia ter consciência. Como é que a gente sente saudade de uma coisa que você não viveu? Como é que a gente pode sentir uma felicidade inexplicável de uma coisa que você não sente totalmente? Isso é o reino de Deus dentro de cada um de nós. Essa alegria que Deus nos dá em sabermos que a morte não é uma barreira, mas é uma passagem. A morte não é um muro de separação. A morte é uma ponte onde nós passaremos para a vida eterna. E um dia, todos nós passaremos por essa ponte. Amém? Bem, eu esqueci, eu tenho uma memória fraca. Eu esqueci qual é o lema. O lema da... Deixa, ele pegou já. É porque ele pega ao contrário. Não, tá bom. É porque ele pega ao contrário. Eu pensei que era para baixo. Eu tenho uma memória fraca, eu esqueci o lema. Qual é o lema aqui, pessoal, irmãos? Qual é o lema do encontro? Quem é que sabe dizer em voz alta para mim? Pastor, eu não vale não. Eu quero os irmãos. O melhor investimento, o maior investimento. Se eu fosse um milionário, eu sou, né? Eu me considero um milionário no reino de Deus, porque o meu pai é dono do ouro e da prata, do cobre, do alumínio, do bronze, de tudo que existe, ele é dono.
E eu sou corredeiro, então eu sou um milionário. Agora vamos falar na parte material. Se eu fosse um milionário, toda a minha renda eu investiria em ouro, em RCI, em RCA, em dólar, em bônus do Tesouro Nacional, qualquer coisa assim. E o crente? Eu achei muito interessante esse tema, porque é onde a gente está investindo mal. É interessante que isso é uma coisa já rotineira, todo pastor diz isso. Até na internet tem uma brincadeirazinha. A igreja que pega o evangelho tradicional, o pastor na porta, 3 ou 4 irmãos para entrar. A igreja que pega o evangelho atual, entre aspas, é uma fila enorme. Porque nós estamos preocupados hoje com o reino material e não com o espiritual. Você vê muita igreja crescendo na atualidade sem pastores. Pessoas que não têm preparo bíblico, pessoas que não conhecem o que é a palavra, mas alugam um salão aí, uma birosca aí qualquer, bota uma placa, Igreja do Cuspe Santo de Jesus, o cara compra um paletó, uma Bíblia e vai pregar e é pastor. Eu, quando eu entrei no ministério, em 99, no seminário, em 99, irmão Marcos, o senhor se lembra dele? Marcos da biblioteca. Chegou para mim e disse: irmão Valdemar, pastor Catão já tinha me perguntado se eu tinha chamado pastor, eu disse a ele que não. Eu queria aprender Bíblia para dar aula. E irmão Marcos disse a mim: pastor, irmão Valdemar, o senhor veio para o seminário para ser pastor? Eu disse: não, eu vim para conhecer um pouco de Bíblia. E ele olhou para mim e disse: daqui a 2 anos eu converso com o senhor. E depois de 2 anos, Deus me revelou que ele tinha me chamado para o ministério. E eu tenho algumas datas na minha vida que eu guardo, como esse presente, como essa riqueza que Deus me deu a oportunidade de investir. A primeira foi quando Deus me chamou, em 1991. Eu e minha esposa, nesse dia, entregamos a nossa vida a Jesus. Até hoje eu tenho uma imagem na minha mente, Rejane e algumas irmãs lá da primeira igreja, tudo chorando. E a gente entregou a vida da gente. Entregou não, Jesus nos alcançou. Consequentemente, o meu batismo depois de uns 3 anos, 2 anos. Depois, quando Deus me chamou para o ministério, foi outra grande alegria. E terceiro, quando eu preguei pela primeira vez e alguém entregou sua vida a Jesus. São essas emoções do ministério que eu guardo no meu coração. E lembrar que os retiros antigos eram muito mais cheios do que os de hoje. A pandemia influiu também nisso aí. O retiro nosso na igreja, aqui nessa igreja mesmo, eu fui em alguns com o pastor Eudes, numa casa que o senhor alugava, não era isso? Fábio era daqui na época, eu ia. A pandemia separou um pouco esse costume nosso. Mas eu queria dizer aos irmãos, antes de eu ler o texto que eu vou trabalhar, não deixe que desculpas, pandemias, doenças, quaisquer que sejam os seus motivos, os afaste do caminho do Senhor. Eu gostava muito de retiro. E olha que a igreja da gente não tinha piscina, não tinha nada. Tinha um campo lá, um arranca-toco lá somente. A igreja, ex-igreja do pastor Mauro, eu conheço o acampamento de lá, já dormi lá, já passei alguns dias. É um barro que é uma poeira enorme. Não tem piscina, não tem campo de futebol, não tem área de lazer, não tem nada. Mas chegava a botar 1000 pessoas no retiro. Armando Filho era sempre quem estava louvando lá. E o nosso retiro sempre foi marcado por oração, por estudo da palavra. Muito difícil mesmo. A gente ia a um retiro, naquela época, que a gente não voltasse quebrantado, a gente não saísse dela chorando, que o Espírito Santo não agisse poderosamente na vida da gente. E hoje nós estamos sentindo falta. Walter orou pedindo a Deus um avivamento.
eu tenho orado sempre a Deus pedindo um avivamento, mas primeiro em mim. Porque se cada um de nós nos avivarmos, através da ação do Espírito Santo, a igreja será avivada. A igreja nunca vai ser avivada se você continuar vivendo dentro da igreja com saudade do mundo. O seu compromisso agora é com Deus. Esse é o compromisso da igreja, para isso a igreja foi chamada. Portanto, o melhor investimento que você faz na sua vida é investir no reino de Deus. O que diz a palavra santa quando uma alma é alcançada, quando uma pessoa se converte? O que diz? Eu estou com a memória meia fraca devido à idade. O que diz? Vocês se lembram? O que a Bíblia diz? O pastor pode dizer também. Imagine, quando uma alma se converte, há alegria no céu. Imagine a festa que tem lá, quando você faz um retiro, ou faz um avanço missionário, um projeto missionário, e você vem dar um testemunho no salão da igreja, nos outros domingos, de que Deus alcançou 10 vidas. E que no céu foi uma festa tão grande que você ouviu os acordes das harpas dos anjos. Né? A alegria lá foi grande. Então, irmãos, por isso que eu estou fazendo esse comentário, eu gostei muito do tema. O tema foi tirado da passagem que está em 2 Coríntios 4, 16, 18. A igreja usou só o 18, eu vou me limitar em 3 versículos. O 16, o 17 e o 18. O 16 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Esse é o versículo 16. O 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O versículo-chave, o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia. Tem pastor que diz assim: eu já li a Bíblia 10 vezes. Outros dizem: eu já li a Bíblia 50 vezes. Eu acho que eu não li a Bíblia 5 vezes, eu acho que eu não li ainda. Porque eu leio devagar. Eu e o Fátima ainda está lendo, começamos o ano passado, e ainda estamos lendo Isaías. Porque a gente lê, para, medita naquilo, faz comentário, para a gente aprendermos um pouco do Senhor. E esse texto tem algumas coisas interessantes. Primeiro, quem escreveu, todo mundo sabe que foi Paulo. Não tem o que discutir. Segundo, nós estamos lendo. Estou meio gripado. Nós. Tem água aqui, Sérgio, obrigado. Nós lemos na Bíblia, conhecemos da Bíblia, que Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios. Mas a gente sabe, através da primeira carta, que Paulo possivelmente tem escrito mais uma. Tem alguns teólogos que dizem que ele chegou a escrever 4 cartas para a igreja de Coríntios. Eu acredito que foram 3. Mas isso não importa, é só fator histórico. O que importa para a gente é as 2 cartas que Deus permitiu que fosse colocado no seu livro santo. Alguém já perguntou aquele menino da Adventista, Rodrigo, porque o livro de Enoque não está na Bíblia. Ele foi explicar teologicamente, eu diria, porque Deus não quis.
Todo livro, toda palavra que está na Bíblia foi autorizada por Deus, é completa e suficiente para transformar a vida da gente. Não precisa acrescentar nenhuma vírgula, nem tirar uma vírgula. Ela é completa, independente da tradução que você usar. A Bíblia é completa. Então, nós temos um tesouro na mão e devemos valorizar esse tesouro. E parte desse tesouro, Paulo nos deixou para aprendermos um pouco nesses 3 versículos. Paulo usa aqui uma coisa que ele gosta muito de fazer muito. É uma coisa que ele gosta de usar muito. Usar 2 sentidos no mesmo versículo. As mensagens que Paulo nos traz, mostrando o efeito das nossas aflições, dos nossos momentos difíceis, não devem nos desanimar. Devemos ter uma esperança maior. Por que uma esperança maior? Nós somos o único povo que tem promessa. Uma recompensa melhor é garantida por Deus a gente. Uma vida melhor é garantida por Deus a gente. Uma vida eterna é garantida por Deus a gente. Alimento da sua palavra eternamente já é garantido por Deus. E o melhor de tudo, vamos ter eternamente a companhia de Deus. Isso tudo está garantido. Então, qualquer tribulação que você passar aqui, por maior que ela seja, ela te leva a uma recompensa que é tão pesada, no bom sentido, ela é tão importante, ela é tão cheia, que você devia, toda vez que passasse por uma tribulação, dizer assim: eu estou passando num momento por dificuldade, mas eu tenho uma vitória garantida por Deus. A minha vida está garantida nas mãos do Senhor. É o que Paulo quer trazer para a gente. E Paulo traz para a gente ainda: não se preocupe com o que você vê aqui. Não vai levar nada para o céu. Pelo contrário, tudo que você acumular aqui na terra vai gerar confusão. Mas o que você produzir para levar para o céu vai lhe gerar conforto, gozo, alegria e satisfação do seu Salvador. Que Deus lhe botou aqui com uma responsabilidade de pregar o Evangelho e ganhar alma. As outras coisas são complementos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é a ordem de Deus. Isso é o fator principal no reino de Deus. É o ouro de investimento, é o RCI, é o RCA, é bônus, é tudo que você pensar em investimento material. O investimento espiritual é só um: é pregar o Evangelho. E só prega o Evangelho quem conhece a palavra e quem vive a palavra. Porque você não pode falar de uma coisa que você não vive. E nem de uma coisa que você não conhece. É a nossa herança. Que coisa maravilhosa. A gente tem uma herança. Vamos analisar. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Já falei que é a segunda, mas possivelmente a terceira. E a sua preocupação é demonstrar as coisas visíveis e invisíveis nesses 3 versículos. O que é material e o que é espiritual. O que importa e o que não importa. O que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos agora ver 3 contrastes que Paulo utiliza nesses 3 versículos que eu escolhi. Como eu disse, ele gosta de fazer esses contrastes. Bem ou mal, edificar e não edificar, jejuar e não jejuar, está feliz ou está infeliz. E aqui no primeiro versículo, nós vimos ele fazendo uma comparação, ele destacando 2 estados: o estado do corpo físico e o estado do espiritual. O versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O que é que Paulo quer dizer aqui com esse versículo? Se você entrar no meu Facebook, você vai ver minha foto quando eu casei, há 48 anos atrás.
Aí você vai dizer assim, esse é o pastor Valdemar? É aquele que de vez em quando pega lá na igreja? Eu acho que não. Acho que houve uma mutação nele. Eu acho que os extraterrestres de mentira transformaram ele. Eu pesava 55 quilos. Cheguei a 102 quilos agora no mês de janeiro. 102 quilos. Já baixei para 97. Mas cheguei. Aí você fica especulando. E pastor Eudes, qualquer dia desse eu mostro a foto de pastor Eudes na frente da igreja, viu? Vocês verem também. Todos nós passamos por essa mudança. Se nós não morrermos na juventude, nós vamos envelhecer. Então, o homem externo, ele vai se corrompendo, vai tendo problema de fígado, problema de intestino, de estômago, leucemia. Ele vai morrer um dia, ele vai envelhecer. Aí Paulo faz um contraste com o homem espiritual, com a nova criatura que nós somos. Um exemplo meu, eu gosto de dar exemplo meu, não gosto de dar exemplo dos outros, não. Eu tenho 68 anos. Vida física. Vida espiritual, eu tenho 32 anos. Olha como eu estou novo, estou mais novo do que Walter. 32 anos que eu nasci de novo. E cada dia mais o Senhor me rejuvenesce. Porque eu sou um ser agora vivido espiritualmente. Eu vou crescendo espiritualmente. Por isso que devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quanto mais você conhece o seu Criador, o seu Salvador, mais você tem vida. Porque Cristo disse, a vida só existe em mim. Então aí você vai se renovando. Esse enterro que eu fui hoje, é de uma filha de um velho, um senhor velho, já foi para a glória há muito tempo, da Assembleia de Deus. Ele era analfabeto. Era Zézio, não era nego o nome dele? Mas você sentava junto dele, ele lhe dava uma aula de Bíblia. Aí você pergunta, como se o cabo não sabe nem ler? Mas era a dedicação que ele tinha. Ele podia não ler, mas ele aprendia com os ouvidos e com o coração. O pastor estava pregando, ele não estava conversando com o outro de lado, não estava ligando o celular. O celular trouxe muito problema para dentro das igrejas. Ninguém quer andar mais com Bíblia, o celular é mais prático, é só meter o dedinho. Aí o que nós vemos, uma pessoa analfabeta. Funcionário 4, onde eu passei 8 anos, uma das pregações que mais o pessoal se lembra lá não é a minha, que eu fui o dirigente de lá há muito tempo. Era do irmão Pedro, do Bairro das Indústrias. Ele tem aquele palavreado dele que não é muito assim, na base do português correto. Mas a palavra que ele deu foi tão edificada pelo Espírito Santo, que a gente não esqueceu. Os erros de português que alguém pode ter comentado na hora, sumiram. Mas a palavra dele foi profunda e contundente. Quando Deus fala, a gente sente. Quando o pastor está vazio, a gente sente. Quando o louvor está vazio, a gente sente. Quando o louvor está edificado, orou, estudou a palavra, na hora do ensaio, antes do ensaio, se preparou espiritualmente, você sente. Porque nós estamos no mundo espiritual, apesar de vivermos na carne. A gente não tem que atentar para a carne, tem que atentar para o espiritual. Aí está Josias lá tocando, Samuel cantando e eu lendo provérbio. Ô, meu irmão, o louvor não é para Deus? É, então você deve estar louvando junto com o conjunto. Ou no mínimo, se você não gosta de louvar, você está prestando atenção à mensagem que alguém traz no conjunto. Eu já vi pastor antes conversar com o pessoal do louvor sobre algumas letras, não foi isso? Inclusive aquela, se Deus fizer, Ele é Deus, que a turma confundia, se Deus quiser. A obrigação do pastor é essa, é ver também as letras. O dirigente do louvor, opa, essa letra aqui não vai louvar não, porque essa letra não edifica, não glorifica o nome de Deus. É uma letra que glorifica o homem. Aí você vai ver que existe no grupo de louvor, existe na direção um zelo pela palavra cantada.
Aí você sente, e não é aquela emoção de você pular, bater palma e sair correndo feito avião, não. Você sente uma emoção interna que você não sabe explicar. Eu encontrei explicação uma vez, na universidade, quando eu estava fazendo mestrado, num psicólogo chamado Jung. Quando Jung disse num livro dele, foi onde eu fiz um trabalho com um professor lá que era ateu, e ele disse, olha, eu não creio em Deus, mas eu acho que Ele existe. E Deus, para mim, é alguma coisa assim. Ele entra em nós, nos transforma por dentro, faz a gente ser uma nova criatura, e depois essa coisa é expelida para fora do corpo e contamina as outras pessoas. Aí eu botei no meu trabalho que era a ação do Espírito Santo, a renovação, um novo nascimento. Então nós temos que ter essa vida cristã. Nós temos que ter esse compromisso. E não é compromisso com o pastor, não. Quem tem compromisso com o pastor, quando o pastor sai da igreja, ele abandona a igreja, porque ele criou um ídolo. O seu compromisso é com Cristo. O pastor também é uma ovelha. Agora, diante de Deus, ele tem mais responsabilidade do que vocês de compromisso espiritual, porque ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado por Deus. Deus deixou um rebanho na mão dele. E ele vai ser cobrado. Então, nós temos que sempre verificar esse contraste. O que é que está importando na minha vida? O homem externo, exterior, ou o homem interno? Como é que eu estou me comportando? Como é meu testemunho? O que é que o pessoal vê em mim? Valdemar, não mudou nada. É do mesmo jeito que era 50 anos atrás. Mudou fisicamente, mas a ruindade dele continua a mesma. Ele fala de Jesus, mas da boca para fora ele não vive isso. É um falso crente. Mas eu creio, piamente, que o Espírito Santo, que age dentro da igreja, está agindo até hoje. E quando você se ajoelha e ora, o Espírito Santo causa em você um avivamento, o qual a igreja precisa. Não é o pastor que tem que ser avivado, não é o pastor que tem que trazer avivamento para a igreja. Você é que tem que ser avivado. Segundo o contraste que Paulo utiliza na carta aos Coríntios. Ele faz uma comparação entre o presente e o futuro, no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Paulo está falando aqui da nossa vida atual e da nossa vida escatológica. No momento, eu estou passando por tribulação. Eu esqueço da câmera, eu gosto de me mexer, a câmera é fixa. No momento, eu estou passando por uma provação. Você está passando por uma provação. Seu irmão está passando por uma provação. Tribulação vem na vida de todo crente. No mundo tereis aflições. No mundo tu serás feliz, muito rico. É só estender a mão, é só determinar, é só mandar que o Senhor obedece. Não é isso. Jesus Cristo não ensinou a gente isso. Passamos por momentos felizes? Passamos. Ou vocês acham que Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, estava sentado lá num banquinho, chorando e de cabeça baixa? Não, ele estava alegre, ele era um judeu. Ele estava participando da festinha ali. Deus chamou a gente para ser uma nação alegre. Agora, Ele não quis dizer a gente que você, depois de Deus lhe alcançar, de você entregar sua vida a Jesus, você vai viver num mar de rosas. Ser feliz, não vai ter problema no casamento, não vai ter problema com filho, não vai ter problema em emprego. Quem disser isso a você é mentiroso. O Evangelho não promete isso. O Evangelho te promete paz dentro da tribulação. Paulo estava num navio que estava indo a pique. Paulo chorou. Arranja uma boia para eu pular aqui que eu vou morrer. Não. Meu Deus garantiu. Eu orei a Ele. Todo mundo que ficar no navio vai ser salvo. Todo mundo que ficar dentro dessa tribulação e tiver fé no meu Deus,
não vai morrer. É esse o princípio da fé do crente. É esse o contraste que existe entre o atual momento que vivemos e o que Deus nos prometeu. Todos nós vamos morrer. Eu não queria morrer, eu queria que Jesus voltasse antes. Seria bom, né, volta? Deus arrebatar a gente. Eu tinha uma ovelha lá no funcionário 4, quer dizer, eu não quero não, pastor. Quero não, eu quero morrer. Quero que Jesus volte agora, porque eu quero saber como é a morte. Tu vai saber, tu está morto? Como é que tu vai saber? Mas eu queria que Jesus voltasse antes. Muitos sinais que nós estamos vendo na televisão, no dia a dia, na internet, apontam para uma vinda de Cristo mais próximo do que a gente imagina. Mas ninguém sabe se essa proximidade é daqui a 1 ano, 10 anos, 30 anos ou 50 anos. Eu não sei. Mas que os sinais são evidentes, são. A quantidade de terremoto, de país sendo destruído, você está vendo aí como é que está. Doenças que estão voltando e matando mais gente do que matava antes. Doenças novas que você não conhecia. As coisas estão se fechando. E esse problema do coronavírus, esse fica em casa, também se viu de um muro de divisão. Muitos ficaram em casa, o culto sendo transmitido online. Para que eu vou para a igreja? Eu deito aqui no meu sofá, é Walter que está fazendo a escola dominical hoje. Vou nada, Walter é chato. Vou não. Ficar aqui no meu sofá, a mulher está lá na cozinha, também não está assistindo a escola dominical, nem participando. De vez em quando ela tem um cafezinho, um pãozinho assado, uma bolacha. Na igreja não tem isso. Pastor, eu não deixo eu comer dentro do templo. Aqui na minha casa quem manda sou eu. Eu estou assistindo a escola dominical, não estou participando, eu estou assistindo. Então eu posso ir no sanitário, eu posso tomar... Deixa ligado aí que eu estou ouvindo. É aí que a peneira começou. Quem está dentro daqui, ó? Do homem carnal e homem espiritual. Por outro lado, também trouxe uma bênção, uma comunicação via internet. Aquele irmão que está carente, que está doente, que está de um leito, que não tinha oportunidade de esperar uma vez por mês, o irmão ir lá ministrar a ceia para ele. Agora ele pode participar do culto no leito da cama. Ele pode estar lá, botar o celular em cima dele assim, ele ficar com um plugue no ouvido. A casa dele pode estar o maior carnaval, vassourinha e tanta coisa lá, mas ele está com um pluguezinho no ouvido, ouvindo uma mensagem de edificação. E serviu para bom. O culto online serviu. É isso que eu digo. São dois lados. Tirou pessoas das igrejas, mas daqueles que são movidos pelo Espírito Santo, continuam se alimentando da palavra de Deus, deitado numa cama, num leito de um hospital, sentado numa cadeira sem poder vir à igreja, porque está paralítico da cintura para baixo. Mas ele está se alimentando diariamente da palavra. Deus não abandona seus filhos em momento nenhum. A tribulação que você está passando agora, o momento difícil que você está passando agora, o momento difícil que eu estou passando agora, eu tenho uma certeza, Deus está comigo. Porque se Ele não tivesse, seria pior. Terceiro ponto para a gente terminar. Eu não marquei a hora, viu, José? Qualquer coisa você põe um sinal assim para mim, pastor, encerra aí, eu prego mais meia hora e encerro. Terceiro ponto. Terceiro contraste que eu falei, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Esse aqui é o versículo, assim, chave do encontro. O que é que nós estamos preocupados? Em cargo, em função, em ser o destaque dentro da igreja. Ah, aquela irmã Canela de Fogo, pode ir lá falar com ela, que ela fala em língua, ela fala em 10 tipos de língua, e quando ela ora, até os anjos lá no céu ficam calados. Tem essas coisas por aí.
Ah, você quer o quê? Ah, minha mãe está doida. Ah, fale com a irmã Aviãozinho, que a irmã Aviãozinho, movida pelo Espírito Santo, ela... Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele pode estar raquítico, ele pode estar um pouco abatido dentro de você, porque ele não está sendo alimentado. Quando eu tentei minha primeira vez participar da classe de catecúmenos, pastor eu era o professor, eu disse a vocês que eu tenho memória boa, cuidado. E o pastor eu contou uma história que eu acho que ele, não sei se foi ele que criou, ou se ele já viu de alguém. Ele falando sobre o Espírito Santo e a carne, ele disse assim, que um senhor chegou numa feira e tinha duas rodinhas, uma rodinha. E dentro dessa rodinha, dois cachorros violentos, brabo, querendo cada um engolir o outro. E todo mundo apostando no cachorro que ia ganhar a briga. E um sujeito chegou lá e disse, eu não quero perder meu dinheiro. Eu vou procurar uma pessoa que tem experiência nessa área. Aí ele viu um senhor bem velhinho perto da roda, ele chegou e disse, ô moço, na sua opinião, quem é que vai vencer essa luta? Aí um olhou para ele e disse, o que tiver melhor alimentado. Isso nunca me saiu da cabeça. Quem é que vai vencer a luta em você? O espírito ou a carne? Aquele que tiver melhor alimentado. O que você busca hoje aqui na terra, está certo que a gente deve procurar um futuro assim, estuda, que satisfaça. Isso não é pecado, não. Paulo era um homem que falava, tinha um bocado de idiomas aí, tinha uma cultura enorme. Não é pecado, não. Agora, o que você não pode esquecer, que a sua prioridade é Jesus Cristo. Principalmente jovens. Nunca mais eu estive aqui para conversar com vocês, passar aquele sabão, né? Jovens, quando vão para a universidade, vocês correm um risco muito grande. Não faça um alicerce na vida espiritual de vocês de areia. Faça de rocha. E a rocha é Jesus Cristo, porque lá dentro você vai ser bombardeado, você vai ser chamado de babaca, de retrógrada, de idiota, abestalhada, tudo para que você viva igual a eles. Tudo para que você saia desse caminho babaca de servir a Cristo. Aí tu ainda vive nessa, de ser crente, de servir a Jesus. Menino, já passou, menino. A Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro velho. Vão tentar botar isso na tua cabeça. Vai chegar dentro da sala de aula, a professora vai fazer aqui. Samuel vai chegar atrasado, Samuel chega atrasado todo dia na sala de aula. Então eu quero combinar uma coisa com a turma. Está vendo aqui? Essa pasta é azul. Todo mundo está vendo da cor da camisa de Samuel. Quando Samuel chegar, eu vou perguntar à turma, que cor é essa pasta? Vocês vão dizer vermelha. Está certo assim? Tá. Daqui a pouco chega Samuel. Samuel, que cor é essa pasta? Bem, eu não vou perguntar a você. Primeiro eu vou perguntar à turma para ver se você concorda. Turma, que cor é essa pasta? Todo mundo sabe que é azul. É vermelha. Porque a professora induziu. Aí Samuel ficou num beco sem saída. Se eu disser que é azul, vão cair de pau em mim, dizer que eu sou cego, idiota, que eu não enxergo. Então eu concordar com a maioria. Porque a maioria vence. É azul, é vermelha. A cor que eles escolherem, você vai ter que escolher. A gente esquece que tem um grande pensador que disse, às vezes uma simples maioria significa que todos os idiotas estão do mesmo lado. Lembre-se disso. Quando você for para a universidade, o que você levar daqui, da sua igreja, dos ensinamentos do seu pastor, dos oficiais, tem que ser alicerce na sua vida. Porque senão você vai tombar para o outro lado. Tombar para o outro lado e vai mesmo, porque quase que eu fui reprovado numa matéria no mestrado, porque o cara tinha um trauma, o pai dele era crente fervoroso e morreu de câncer. E ele se revoltou porque Deus fez aquilo, o pai dele não devia morrer, depois foi que a gente descobriu que o trauma dele era esse. Mas todo crente lá dentro ele perseguia. Mandou eu fazer um trabalho, desestruturando o trabalho da Portas Abertas. Ele trouxe um texto e disse, eu quero que você demita isso aqui.
Como jornalista, você vai demitir isso aqui. Eu fiz o contrário. E ele ia me reprovando. É luta lá dentro, meu irmão. Não pense que é moleza na vida, não. Então, você, jovem, minha preocupação muito com jovem. Se alicerce na palavra do Senhor. E o futuro, o que te espera? Ao vencedor, darei uma medalha, um diploma, é isso? A coroa da vida. Você quer saber o que é eternidade? Talvez a gente não tenha noção do que é eternidade. Como a gente não tem noção como é o céu, a gente imagina como será o céu. Agora o inferno a gente sabe, porque Jesus Cristo falou mais no inferno do que em céu. Porque ele não quer que ninguém vá para lá. Agora, o que é eternidade? Tem um pensador que dá o seguinte exemplo. Eu tenho para mim que foi pastor Vimalgo. Eternidade é o seguinte. Deus chamou um beija-flor e disse, você vai transportar todas as árvores que tem no planeta Terra para a Lua. Essa é a sua tarefa. Eu vou destruir a Terra, mas não quero perder as árvores. Você vai transportar todas elas para a Lua. Aí o beija-flor, sim, senhor. Aí ele vai lá numa mangueira, arranca uma folha, sai batendo as asas, chega lá na Lua, deixa a folhinha. Aí ele volta, pega outra folha e leva para lá. Sabe onde é que ele vai terminar? Nunca. Isso se chama eternidade. Lá não tem o fator tempo. Você vai viver eternamente com Deus. Pense nisso. O versículo que foi escolhido, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Como eu disse, eu gosto de dar um exemplo da minha vida. As coisas eternas deixam tanta confusão na vida da gente, que às vezes a gente nem imagina. A morte, para quem fica, ele pode provocar alguns problemas seríssimos. Destruição de família, briga de família, justiça, irmão deixando de ser irmão, marido se separando de mulher, mulher se separando de marido. Às vezes, a morte de um ente querido provoca isso. Quantos artistas aí você vê na televisão que a família está brigando pela herança? Quantos você vê aí que quando o patriarca morre, aí os filhos falam assim, olha, pai pediu para a gente vestir ele com a melhor roupa, mas ele vai ser enterrado, para que ele se vestir com a melhor roupa? Vamos pegar aquela roupa velha aí, que já tem 10 anos, vestir nele, e as outras depois a gente faz um brechó e vende. Olha, pai deixou uma casa, quanto é que vale a casa? 10 mil, vamos vender. E mãe? Mãe a gente tira de lá, mora com a gente, quando ela estiver mais velha, a gente bota ela num, como é que é? No asilo. Fátima disse, a gente conversando uma vez sobre isso aí, Fátima, ela disse, eu espero que nossos filhos nunca façam isso conosco. Depois que a gente tiver velho, colocar a gente no asilo, porque isso aí é a prova do maior desprezo e a maior falta de amor que você tem pelo pai e pela mãe. Lembre-se que quando você era pequenininho, quando você nasceu, você fazia cocô na fralda, você mijava na fralda, às vezes até urinava no rosto da sua mãe e do seu pai. Eu tive essa experiência, eu e a baixinha. E seu pai aguentou tudo, lhe criou, orou por você, pagou um preço muito alto para que você crescesse. E agora que seu pai está retornando, sua mãe está retornando, está voltando a viver como criança, você o abandona. Por quê? Porque agora eu vou administrar os bens do meu pai. Porque agora eu sou pai de família. Ah, porque agora eu sou o pastor da igreja. Pastor Eudes se aposentou. Eu sou pastor da igreja. Então agora os irmãos que não estiverem satisfeitos, a porta da saída e a serventia da casa. Pode ir para lá. Ou então, como um pastor disse, eu não vou dizer a igreja. Pastor da igreja agora sou eu. Não tem dirigente de departamento de homem aqui. Não tem dirigente de auxiliadora. Não tem dirigente de louvor. Não tem dirigente de casa. Eu dirijo tudo. Porque eu sou o pastor.
E ponto final. Essas coisas que a gente deve se preocupar. Mas, pastor, eu estou vivendo com um salário mínimo. Tem gente que está vivendo com menos. Pastor, minha casa está com as paredes tudo em um rachando. Tem gente que mora numa casa de papelão. Pastor, eu tenho dificuldade para estudar. Tem gente que nem estudar pode. Quando você passa pela rua que vê uma pessoa embriagada no chão, você já parou assim, olhou para aquela pessoa e disse: Deus tem misericórdia dessa vida, porque o teu amor me alcançou. Eu poderia estar aí, no lugar desse homem, embriagado, cheio de droga no chão, mas o teu amor me alcançou e foi despejado em minha felicidade, que o dinheiro não compra a felicidade de te servir. Quando você entra no Laureano e vê aquelas pessoas morrendo, e você já tem os seus 80 anos, 75, aí faz: obrigado, Senhor, porque tu me fizeste ver isso. Esse sofrimento dos meus irmãos, sofrimento das pessoas, para eu glorificar mais ainda o teu santo nome, porque tu me amaste tanto que me poupasse de algumas coisas que sabia que eu não ia aguentar. Eu aguentei a morte do meu pai, me doeu muito. A morte da minha mãe, doeu muito. Meus 2 irmãos, algumas irmãs de Fátima. Porque Deus me fez forte na hora que eu precisava ser forte. Mas na hora que eu estava dentro do quarto, ou embaixo de um chuveiro, Ele me fez fraco, para que eu chorasse nos pés dEle e me humilhasse. Para que eu tivesse a ousadia de pensar que eu não sou ninguém, não sou nada, que eu dependo 100% de Deus, que a hora que Ele tirar meu fôlego de vida, eu não valo mais nada. Esse corpo aqui, se for vender ele morto, muito mais, vale 10 centavos. Mas ele vivo, ele tem o poder de Deus. Eu queria terminar essa mensagem, eu fiz um convite a Gedaías para louvar um hino aqui, para a gente terminar a mensagem, lembrando aos irmãos que nossa preocupação é com o reino de Deus. Quando você morrer, que estiver frente a frente com Deus, o que é que você vai dizer a Ele? Eu uma vez disse a um pastor, fui fazer um trabalho, e o pastor questionou, aí eu disse ao pastor uma coisa que eu não me arrependi, mas depois eu pedi desculpa. Eu disse: pastor, eu não sou membro da sua igreja, eu estou trabalhando aqui, era em negócio de encontro casais, então eu vou para essa reunião porque quando eu morrer, que eu estiver frente a frente com Deus, Ele pode até me perguntar: o que você fez com a obra que eu coloquei na sua mão para fazer? Se você está chegando no meu altar com as mãos vazias. Então lembre-se disso, encha suas mãos, mas não encha de dinheiro, encha de almas perdidas. Amém? Vamos orar enquanto eles procuram o hino ali? Vamos orar? E vamos ficar de pé logo, que a gente vai louvar o Senhor com muita alegria. É melhor louvar esse hino que vai louvar agora do que aquele outro. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar no texto, né? Que destino há de ter sua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós já fomos libertos. Hoje não precisamos cantar esse hino, mas precisamos cantar esse que Gedaías vai louvar agora. Amém? Deixa eu orar, Gedaías, encerrando a minha parte. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te agradeço pela palavra que tu colocaste em meus lábios. Te agradeço por esse retiro espiritual. Te agradeço pelos irmãos que aqui estão presentes e os que estão em casa participando de maneira online. Eu te agradeço, Senhor, por usar o teu servo mais uma vez. Que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito que habita em nós nos convença mais ainda de que o que nós temos é passageiro.
mas a vida eterna é eterna. Assim eu te oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.